Qual foi a verdadeira história do julgamento do Lula? O Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva e eu tenho certeza que muita gente vai comparar, dizendo que o Lula é tão bandido quanto o Bolsonaro. Mas vocês conhecem de fato os detalhes do julgamento? Eu vou trazer dois vídeos aqui para o TikTok, um sobre o julgamento do Lula e outro sobre o julgamento do Bolsonaro, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Mas aqui, você já segue o meu perfil? Me segue aí, pô! A sua ajuda me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos de história aqui para o TikTok. Tudo começa em 2010 com uma reportagem no jornal O Globo dizendo que o Lula teria um triplex no Guarujá em obras e que seria um grande apartamento. Mas isso foi em 2010. Nós não fazíamos a menor ideia do que ia acontecer. Ao começar a Operação Lava Jato, que era responsável por investigar crimes de corrupção dentro da Petrobras, o triplex no Guarujá entrou no alvo dos procuradores responsáveis por essa operação. Em 2016, um procurador da Lava Jato chamado Deltan Dallagnol preparou uma apresentação em PowerPoint que virou um meme no Brasil, porque um procurador não deveria ter esse tipo de informalidade, acusando o Lula de receber propinas pela OAS, uma empreiteira, em troca de favorecer essa empreiteira ao conseguir contratos com a Petrobras. O Deltan Dallagnol não provou nada e somente acusou. Esse pronunciamento desse procurador iniciou uma série de investigações sobre o triplex no Guarujá. Em 2016, o Ministério Público de São Paulo acusou formalmente o Lula de participar desses esquemas e o processo, que deveria ir para o Distrito Federal por se tratar de um ex-presidente, foi para a 13ª Vara de Justiça Federal, no Paraná, onde o responsável é um juiz de primeira instância chamado Sérgio Moro. Ainda no ano de 2016, mas sem a ver com o julgamento do Lula, o STF aceitou que seria responsável prender as pessoas em segunda instância, contrariando um princípio do direito chamado de presunção da inocência, onde os julgados só poderiam ser presos após a condenação em terceira instância. Na época, isso não tinha muito a ver com o caso do Lula, mas isso vai mudar tudo. O julgamento do Lula pelo Sérgio Moro não teve provas concretas. Em 2016 e 2017 estava muito na moda um termo chamado de delação premiada, onde os empresários dessas empreiteiras entregavam planos de corrupção para terem uma pena menor, como se ele estivesse dedurando aqueles que ajudaram a participar da corrupção. Mas um detalhe muito importante no julgamento do Lula é que o principal delator, chamado de Léo Pinheiro, em 2016, deu um relato falando que o Lula não tinha nada a ver com esquema de corrupção nenhum. Mas os procuradores da Lava Jato, incluindo o Deltan Dallagnol, disseram que essa delação premiada não seria factível. E o Léo Pinheiro, empresário responsável pela OAS, mudou a sua delação premiada no ano seguinte, dizendo que o Lula tinha participação nos planos do triplex. Vocês não acham esquisito o fato de um delator dar uma versão e os procuradores, funcionários públicos, falarem para ele alterar essa versão? As bizarrices já começam aí. Condenado em primeira instância pelo Sérgio Moro em 12 de julho de 2017, o Lula não poderia ser preso. Ele teria que ser julgado agora em segunda instância, dessa vez por um tribunal regional federal. Na condenação em segunda instância, ele poderia ser preso, mas a defesa entrou com pedido de habeas corpus no STF, alegando que o julgamento não tinha provas concretas da corrupção do Lula. E de fato não tinha. Todo esse julgamento foi baseado em delação premiada de duas pessoas, Léo Pinheiro e Alberto Youssef, que no futuro disseram que muitas delações foram forjadas para que eles pudessem se safar e ter uma pena menor. A única prova concreta que utilizaram contra o Lula foram plantas do apartamento, mas essas plantas estavam rasgadas e rasuradas. Isso para mim tem o cheirinho de prova forjada. A justiça não encontrou nenhuma transferência, nenhum comprovante, nenhuma anotação e nenhuma conversa do Lula com os empreiteiros que comprovassem seu esquema de corrupção. Mas mesmo julgado em segunda instância, o Lula ainda não poderia ser preso, porque faltava o julgamento do habeas corpus pelo STF. Em 4 de abril de 2018, por um voto decisivo da ministra Rosa Weber, o habeas corpus foi negado ao Lula.
Em 5 de abril, no dia seguinte, o Sérgio Moro, responsável pela condenação do Lula em primeira instância, decretou o pedido de prisão. 2 dias depois, em 7 de abril de 2018, o Lula se apresentou à Polícia Federal para ser preso. Na defesa do Lula, ele dizia que não era corrupto e iria se entregar por conta própria para provar a sua inocência. Enquanto ainda preso, o Lula também foi condenado em terceira instância pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas como o Lula foi solto? E como ele foi absolvido dos crimes julgados pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro esse, e vale a pena esse parêntese, que se tornou ministro da Justiça de Bolsonaro no primeiro mês do seu governo. Vocês não acham esquisito como que um juiz de primeira instância se torna ministro da Justiça após julgar um caso sem provas concretas, apenas baseado em delações premiadas, uma ferramenta onde pessoas corruptas deduram as outras? No dia 8 de novembro de 2019, 580 dias após ser preso, o STF julgou inconstitucional a prisão em segunda instância, retirando da prisão todos aqueles que foram presos sem concluir o julgamento, sem o julgamento ter passado por todas as instâncias de justiça. Em 2021, o Lula foi considerado inocente pelo STF. O julgamento, que começou com a Lava Jato, teve diversas incoerências, a começar pela jurisdição. Se o triplex era no Guarujá e se tratava de um ex-presidente, o Ministério Público de São Paulo deveria levar o caso para o Distrito Federal e não para o Paraná. O STF julgou isso como uma falta de jurisprudência. O caso deveria correr conforme as regras legais da justiça, e não de acordo com a intenção de meia dúzia de procuradores, um deles incluso o Deltan Dallagnol. Ainda em 2017, chamado de Vaza Jato, vazou uma conversa entre o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, e nessa conversa tinham frases muito fortes. E essa conversa teve um peso muito negativo na população brasileira, porque explanava que a intenção do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol era condenar o Lula mesmo que não tivesse provas concretas. O STF também julgou incoerente as condenações de um julgamento sem provas concretas, baseado apenas em delações. Delações essas, como eu já relatei aqui, feitas por pessoas que praticaram corrupção. Em 2021, o Lula vai reconquistar seus direitos políticos, podendo concorrer à presidência em 2022. Só para justificar as minhas fontes para que vocês não digam que eu estou mentindo ou distorcendo a verdade, todos esses fatos passaram infinitamente em infinitos canais de televisão, estão documentados em livros e estão documentados em infinitas páginas da internet. Aqui não tem fato nenhum distorcido, como a direita gosta muito de fazer com fake news. Bom, esse foi o julgamento do Lula e, na sequência, já vão os detalhes do julgamento do Bolsonaro para vocês compararem um ao lado do outro.